Nas profundezas das florestas pantanosas da Flórida, onde as copas densas dos ciprestes não deixam passar a luz do sol e a água permanece imóvel como uma massa negra, o tempo flui segundo suas próprias leis. Os parques nacionais desse estado absorvem anualmente dezenas de turistas descuidados. Quando uma estudante de 21 anos desapareceu durante uma caminhada solitária até as ruínas de um parque de diversões abandonado, a polícia rapidamente atribuiu o caso a um trágico acidente e a jacarés famintos. O barco vazio encontrado com a câmera descarregada foi o acorde final da breve investigação. A família chorou o caixão vazio e o caso foi arquivado. Ninguém poderia imaginar, nem mesmo no pior pesadelo, que durante todos esses 5 anos, a garota não estava no fundo do pântano. Ela estava bem perto, trancada em uma vitrine de vidro de uma antiga atração, transformada em uma boneca de porcelana viva que respirava e compreendia tudo, cujas lágrimas silenciosas rolavam por uma espessa camada de maquiagem teatral. A manhã de 14 de outubro de 2016 começou no sul da Flórida, com uma umidade sufocante e pesada. Às 8 da manhã, a temperatura do ar já havia atingido os 30 graus Celsius. Stacey Williams, uma estudante de jornalismo de 21 anos de Miami, deixou o campus universitário com um plano bem elaborado. A jovem era uma entusiasta do turismo urbano e mantinha um vlog popular na internet dedicado à exploração de edifícios arquitetônicos abandonados e em ruínas. Seu principal objetivo para aquele fim de semana era o Cypress Springs Joyland, um parque temático de diversões outrora grandioso e movimentado, que foi completamente destruído por uma série de furacões violentos em 2004. Desde então, suas estruturas metálicas retorcidas, vitrines quebradas e carrosséis enferrujados apodreciam lentamente nas profundezas dos pântanos, na fronteira oeste da Reserva Nacional Big Cypress. Stacey planejava filmar um documentário exclusivo sobre como a natureza selvagem absorve metodicamente as criações humanas. Às 9h15 da manhã, as câmeras de vigilância rodoviária na estrada Tamiami Trail registraram seu SUV Ford Escape amarelo se movendo em direção oeste. A velocidade do carro estava dentro do normal e a garota estava sozinha no interior do veículo. De acordo com o depoimento do proprietário de uma pequena estação náutica privada na vila de Chokolaski, registrado no boletim de ocorrência policial de 17 de outubro, Stacey chegou ao seu cais de madeira por volta das 10 da manhã. O homem se lembrou muito bem dela, pois jovens turistas solitários raramente vão a lugares tão remotos, sem a companhia de um guia profissional. Segundo ele, a moça não comprou água potável nem provisões, explicando que havia trazido tudo o que precisava no porta-malas do carro. Ela alugou um barco leve de alumínio, equipado com um motor silencioso, ideal para manobrar em águas rasas. Além disso, a estudante comprou um conjunto extra de baterias para seu equipamento de vídeo e um galão plástico de combustível de 5 litros. O proprietário da estação a alertou sobre a navegação complexa e confusa nesse setor e a alta atividade de jacarés nas primeiras horas da manhã, mas Stacey apenas acenou com a cabeça com confiança. Às 10h30 da manhã, ela colocou o barco a remo na água, ligou o motor e desapareceu atrás da curva do rio Turner, dissolvendo-se para sempre no denso labirinto de manguezais e musgo espanhol pendente. Ela prometeu voltar à base antes do pôr do sol, mas ninguém mais a viu na estação de barcos. O alarme foi dado 48 horas depois. No final da noite de 16 de outubro, a colega de quarto de Stacey no dormitório informou à administração da universidade sobre o desaparecimento da estudante, já que ela não havia retornado às aulas obrigatórias e seu celular estava fora da área de cobertura da rede. No início da manhã de 17 de outubro, o gabinete do xerife do condado de Collier
lançou uma operação de busca e salvamento em grande escala. 3 helicópteros do Serviço de Proteção dos Recursos Pesqueiros e da Vida Selvagem foram enviados ao céu cinzento e nublado, e dezenas de barcos patrulheiros a ar começaram a vasculhar metodicamente as vias navegáveis, as planícies aluviais e os estreitos canais. As atividades de busca foram bastante dificultadas pela visibilidade praticamente nula sob a água turva, pelas copas densas das árvores que obstruíam a visão aérea e pela enorme quantidade de grandes répteis em cada metro quadrado. As equipes sinológicas com cães farejadores experientes, posicionadas na proa das lanchas, perderam irremediavelmente o rastro entre os odores fortes e sufocantes da vegetação pantanosa em decomposição e das emissões de metano. Somente no terceiro dia da fase ativa da operação, em 19 de outubro, às 14 horas e 20 minutos, a tripulação de uma das lanchas de patrulha descobriu o barco de alumínio de Stacy. O barco estava preso, como se estivesse em uma tenaz, em uma densa rede de raízes expostas de um velho cipreste, a apenas 2 milhas ao sul do portão enferrujado de um parque de diversões abandonado. Os investigadores, que chegaram imediatamente ao local da descoberta, realizaram uma minuciosa inspeção criminalística da embarcação. No interior, não foi encontrada uma única gota de sangue, nem roupas rasgadas, nem arranhões no metal, nem quaisquer outros sinais de luta física. No fundo do barco estava um colete salva-vidas laranja intacto, o que constituía uma grave violação das regras básicas de segurança na água. Perto dali, em uma pequena poça d'água, havia uma maleta plástica impermeável fechada, dentro da qual estava uma câmera GoPro. O indicador de carga não estava aceso, a bateria do dispositivo estava completamente descarregada. Stacy não estava em lugar nenhum. Os técnicos do Laboratório Criminalístico de Miami retiraram cuidadosamente o cartão de memória da câmera encontrada e conseguiram recuperar o último arquivo de vídeo gravado. A gravação terminava abruptamente e se tornou a principal, mas extremamente assustadora e confusa, prova neste caso. Nas imagens digitais, era possível ver Stacy conduzindo lentamente o barco, com um motor em baixa rotação, por um canal estreito, cuja superfície estava densamente coberta por um tapete verde de lentilhas d'água. Ela não dizia uma palavra, e a imagem mostrava apenas a água turva sendo cortada pela proa do barco e os galhos podres das árvores pendendo baixos. De repente, a imagem treme de forma brusca e artificial. O foco da lente se perde instantaneamente, o horizonte se inclina para o lado e a câmera cai no fundo do barco com um baque surdo de plástico. Nos últimos 10 segundos da sequência de vídeo, a lente, apontada estritamente para cima, filma apenas o céu cinzento através da folhagem ondulante. O microfone do dispositivo capta um forte e pesado respingo de água, seguido por um silêncio opressivo e absoluto. Nenhum grito de socorro, nenhum barulho de tentativas de subir à superfície. Considerando a densidade populacional excessiva de jacarés em um raio de 5 milhas do parque, a investigação chegou à conclusão padrão e mais óbvia para essas latitudes. Os detetives oficialmente presumiram que a garota, ao tentar se impulsionar com um remo pesado a partir de um tronco ou alcançar um ângulo interessante, perdeu o equilíbrio, caiu pela borda baixa e instantaneamente se tornou vítima de um grande predador, que arrastou o corpo para o fundo lamacento. Um mês depois, em 25 de novembro de 2016, as buscas ativas foram oficialmente encerradas. O caso de Stacy Williams foi arquivado, tornando-se mais uma linha trágica nas estatísticas de pessoas desaparecidas. A polícia estava absolutamente certa de que a natureza fria havia simplesmente tirado mais uma vida, sem imaginar que o filme não havia registrado a morte da garota, mas apenas o primeiro passo de sua imersão em um inferno cuidadosamente planejado e criado pelo homem. Passaram-se exatamente 5 anos. 30 de outubro de 2021. A natureza do sul da Flórida é implacável com as criações humanas. Em meio década, o território do parque abandonado Cypress Springs Joyland se transformou em uma selva intransitável.
As estruturas metálicas ficaram cobertas por uma espessa camada de ferrugem e as passarelas de madeira apodreceram completamente. Foi justamente essa atmosfera opressiva de decadência absoluta que atraiu 3 adolescentes de 17 anos da cidade de Naples. Os caçadores de emoções fortes decidiram comemorar a véspera do Halloween com uma incursão ilegal no território fechado. Deixando seu carro na beira da estrada de terra, a alguns quilômetros da entrada principal, eles se esgueiraram através dos densos manguezais. A temperatura do ar à noite caiu para 19 graus Celsius, mas devido à alta umidade, parecia que o frio úmido penetrava até os ossos. Por volta das 11 da noite, depois de passar por cima de uma árvore caída e torniquetes de metal dobrados, os adolescentes chegaram à alameda central do parque. Seu principal objetivo era o edifício mais imponente e sombrio, cuja fachada havia sofrido menos danos, o pavilhão com a placa desbotada e torta, Casa dos Horrores. O ar dentro do prédio estava incrivelmente abafado. Estava impregnado com um cheiro forte e sufocante de mofo preto, água estagnada do pântano e madeira podre. Os adolescentes, sussurrando nervosamente, iluminavam o caminho com lanternas táticas potentes, documentando cada passo com as câmeras dos celulares. De acordo com seus depoimentos, registrados no relatório policial no dia seguinte, reinava um silêncio sepulcral dentro do prédio, que só era quebrado pelo rangido das tábuas inchadas sob seus tênis. Eles passaram por várias salas vazias com adereços deteriorados, até chegarem ao fim do longo e sinuoso corredor principal. Lá, em um nicho profundo, havia um grande diorama, separado do corredor por um vidro espesso, coberto por uma camada de poeira acumulada ao longo dos anos. Era um cenário teatral assustador, uma cena antiga de um casamento vitoriano. No centro da exposição estava a figura da noiva. Ela vestia um pesado vestido de renda, que o tempo e a umidade haviam deixado com uma tonalidade amarelada suja. O rosto da figura estava escondido por um véu espesso e semi-transparente. A postura do manequim parecia estranhamente graciosa. Os braços estavam levantados e dobrados nos cotovelos em ângulo reto, como os de uma boneca clássica de porcelana. A figura estava rigidamente fixada em uma estrutura metálica maciça que se estendia profundamente até o chão. Um dos rapazes, querendo obter uma imagem mais detalhada, aproximou-se do canto quebrado da vitrine de vidro. Ele enfiou a mão com uma lanterna tática na fenda formada e direcionou um feixe de luz brilhante e concentrado diretamente para o rosto da figura, levantando a borda inferior do véu. O rosto estava coberto por uma camada espessa e artificialmente uniforme de maquiagem teatral branca, que mais parecia uma máscara mortuária. Os cílios estavam densamente pintados com rímel preto e os lábios delineados com batom brilhante em forma de laço perfeito. De repente, o feixe de luz refletiu em algo úmido. O adolescente congelou, instintivamente parando de respirar. A câmera de seu celular continuou gravando. Na gravação digital, que mais tarde se tornaria uma prova material fundamental neste caso confuso, é possível ver com extrema clareza como uma lágrima grande rola lentamente dos cílios densamente pintados e imóveis do manequim. Ela desliza pela bochecha, deixando um rastro úmido e brilhante na camada rachada de pó seco. Um segundo depois, as pálpebras da figura tremeram com um esforço físico visível e colossal, e piscaram lentamente. A cena durou apenas alguns instantes, mas foi o suficiente para que um terror primitivo paralisasse os convidados indesejados. Os adolescentes saíram correndo do pavilhão com gritos estridentes, derrubando uns aos outros na escuridão total. Um deles deixou cair a lanterna, que ficou no chão sujo, iluminando com sua luz fria o vidro empoeirado da vitrine. A chamada para o serviço de emergência 911 foi registrada pelo sistema de despacho
exatamente às 23h42. A gravação de áudio da chamada contém a fala confusa e em pânico de um adolescente implorando que enviassem a polícia armada para um cadáver vivo em um parque abandonado. Considerando a especificidade do local deserto, o despachante enviou 2 equipes reforçadas da polícia do distrito para as coordenadas fornecidas. Às 0h15, os policiais armados invadiram o prédio da Casa dos Horrores. Eles agiram de acordo com o protocolo tático, esperando encontrar invasores que tivessem organizado uma brincadeira assustadora de Halloween. Chegando ao fim do corredor, eles iluminaram o diorama. Os policiais quebraram os restos do vidro grosso com lanternas pesadas e entraram na vitrine. O que encontraram lá fez com que os experientes policiais abaixassem imediatamente as armas. Diante deles, não havia um mecanismo quebrado, nem uma figura de cera. Amarrada a uma estrutura metálica enferrujada, vestindo um espartilho cruel que deformava suas costelas, diante deles estava uma mulher viva. Ela estava em estado de paralisia total. Não conseguia mover um único músculo. Não conseguia emitir o menor som. Sua respiração era tão superficial que o tórax mal se movia. Mas seus olhos, cheios de súplica inexprimível e terror selvagem, olhavam fixamente para os policiais uniformizados. Era Stacey Williams, a mesma estudante que, exatamente 5 anos antes, a investigação havia oficialmente reconhecido como vítima dos pântanos da Flórida. Enquanto um dos patrulheiros chamava a equipe médica pelo rádio, exigindo preparação imediata para uma evacuação complexa, o segundo oficial cuidadosamente se aproximou por trás de Stacey para examinar o sistema de fixação. O feixe de luz de sua lanterna deslizou pelos cabos de metal esticados que mantinham os braços da mulher paralisada em uma posição rígida. Os cabos se estendiam por uma estreita fenda entre as tábuas de madeira podres. O oficial se inclinou para mais perto, para examinar o mecanismo de fixação, quando, de repente, um dos cabos de aço se esticou bruscamente com um rangido metálico silencioso e sinistro, como se alguém nas profundezas da terra continuasse segurando firmemente a outra extremidade daquele fio monstruoso naquele exato momento. Amigos, antes de continuarmos a mergulhar nos detalhes sombrios e assustadores desta investigação, peço-vos uma coisa importante. Por favor, inscrevam-se no canal, cliquem no sino para ativar as notificações, curtam este vídeo e deixem qualquer comentário. Os algoritmos do YouTube funcionam de tal forma que é a sua atividade que ajuda a promover este material nas recomendações. Esta é a única maneira de fazer com que esta história seja vista pelo maior número de pessoas possível. Agradeço sinceramente a cada um de vocês pelo apoio. Agora, voltemos àquela noite fatídica. Em 31 de outubro de 2021, às 1h15 da manhã, a evacuação de Stacey Williams do pavilhão Casa do Terror se tornou uma das operações de resgate mais complexas e surreais da história da polícia da Flórida. Os policiais e a equipe de paramédicos que chegou rapidamente perceberam que não podiam simplesmente colocar a vítima em uma maca. O corpo da mulher de 26 anos não estava simplesmente amarrado. Estava literalmente integrado a um sistema complexo e assustadoramente bem elaborado de fixações mecânicas. Suas articulações estavam presas por enormes grampos de aço e sob o pesado vestido de renda, impregnado de um cheiro de mofo, escondia-se uma estrutura metálica rígida. Os braços e as costas eram sustentados por um sistema de finas tiras metálicas que se estendiam pelas fendas do piso de madeira podre. Os socorristas tiveram que chamar urgentemente uma equipe de suporte técnico. Usando alicates hidráulicos e serras portáteis para metal, eles cortaram os parafusos e as ferragens milímetro por milímetro durante 3 longas horas. Cada movimento exigia precisão cirúrgica para não danificar os tecidos enfraquecidos da vítima. Às 4h20 da manhã,
A ambulância levou Stacy para a unidade de terapia intensiva do Centro Médico do Condado de Lee. O conselho de médicos, que realizou o exame inicial sob a luz brilhante das lâmpadas cirúrgicas, se deparou com um quadro que ultrapassava a compreensão médica e humana. No laudo médico oficial, que mais tarde serviria de base para o processo criminal, os médicos registraram atrofia muscular total. Após 5 anos de imobilidade forçada e absoluta, os músculos das pernas, braços e costas de Stacy se deterioraram a tal ponto que ela não conseguia dar um passo sequer, nem mesmo levantar a mão. Sua caixa torácica sofreu alterações assustadoras. As costelas inferiores estavam seriamente deformadas e encovadas devido ao uso contínuo de um espartilho de aço. Esse elemento bárbaro do vestuário formou ao longo dos anos uma cintura anormalmente estreita, semelhante à de uma boneca, cujo volume, no momento da admissão na clínica, era de apenas 45 centímetros. Os órgãos da cavidade abdominal foram perigosamente deslocados devido a essa pressão constante. Mas a descoberta mais assustadora, que esclareceu o mecanismo desse aprisionamento, foram os resultados de uma análise química detalhada do sangue, obtidos às 7h30 da manhã. Foi detectada no organismo de Stacy uma concentração elevada e estável de um complexo coquetel farmacológico. A base dessa mistura eram relaxantes musculares do tipo não despolarizante, de ação prolongada, medicamentos poderosos que geralmente são usados na veterinária para imobilizar completamente grandes animais selvagens antes de cirurgias. A eles foram adicionados tranquilizantes pesados. Quem a manteve presa todos esses anos injetou metodicamente essa solução nela, criando uma prisão química perfeita. Os medicamentos paralisavam completamente a musculatura esquelética, mas deixavam o córtex cerebral absolutamente intacto. Stacy estava em plena consciência. Durante todos esses 5 longos anos, 1.800 dias, ela viu tudo através do vidro opaco da vitrine. Ouviu tudo, compreendeu tudo e sentiu cada mudança de umidade e temperatura. Mas seu corpo estava completamente desconectado do mundo exterior. A perícia forense realizou uma triagem minuciosa, cujos resultados chocaram os criminologistas. Não foram encontrados vestígios clássicos de agressão sexual. O maníaco não a violou no sentido tradicional da palavra. Os seus motivos residiam numa grave e maníaca objetofilia. Ele tratava uma mulher viva como se fosse uma boneca de porcelana de coleção. As enfermeiras que realizaram a higienização observaram que a paciente recebia cuidados assustadores e meticulosos. Ela recebia pedicure e manicure regularmente. Seu cabelo era cuidadosamente lavado com produtos especiais e penteado em complexos penteados vitorianos. Todos os dias, aplicavam-lhe uma espessa camada de maquilhagem teatral à prova de água no rosto, para dar à pele um tom uniforme, sem vida e ceroso. A julgar pelas camadas de poeira no tecido velho, o sequestrador vestia-a regularmente, com vários vestidos antigos. Devido à completa ausência de movimento e à supressão constante dos reflexos, por meio de produtos químicos, as cordas vocais de Stacy atrofiaram parcialmente. Ela era fisicamente incapaz de gritar. Durante 5 anos, ela foi um adereço vivo, uma prisioneira silenciosa em seu próprio corpo paralisado. Por volta das 9 da manhã, quando os médicos removiam cuidadosamente os restos de maquiagem espessa do pescoço e das clavículas de Stacy para instalar um catéter venoso central, eles descobriram algo que os deixou paralisados. Sob a pele, na região da veia jugular, havia um porto de silicone profissionalmente implantado para infusões automáticas prolongadas. Dele, um tubo capilar transparente e muito fino não ia para um soro médico padrão. Ele descia pelas costas e terminava em um complexo adaptador conector metálico, no qual havia uma gravação a laser com um número de série e um pequeno logotipo. E esse logotipo não pertencia a nenhuma empresa farmacêutica ou médica do mundo. Em 1º de novembro de 2021,
Ao perceber a escala sem precedentes e a natureza assustadora do crime descoberto, a equipe de investigação do gabinete do xerife foi forçada a reconhecer seu erro fatal. A complexidade técnica e médica do mecanismo que mantinha Stacey Williams presa indicava inequivocamente que o sequestrador não poderia ter agido espontaneamente. Os detetives voltaram à única prova material apreendida em 2016, uma câmera GoPro encontrada no fundo de um barco de alumínio abandonado. Na época, os investigadores locais se limitaram a uma análise superficial das imagens, que lhes pareceram uma banal gravação de um acidente aquático. Agora, porém, o dispositivo foi enviado com urgência em um caminhão blindado especial para o Laboratório de Perícia Criminal do FBI. No dia 2 de novembro, às 9 da manhã, os principais peritos criminais digitais começaram a trabalhar. A gravação original foi interrompida repentinamente, registrando a queda da câmera no fundo metálico do barco. Os especialistas aplicaram os mais novos filtros espectrais para limpar a trilha sonora camada por camada. O processo lembrava a arqueologia digital. Os engenheiros, metodicamente, decibel por decibel, isolaram os ruídos naturais de fundo do pântano da Flórida. Eles cortaram da espectrograma os gritos das garças brancas, o farfalhar das folhas do cipreste calvo, o coachar das rãs arbóreas e o baque surdo da água turva causado pelo movimento do casco do barco. Quando o ruído de fundo orgânico foi completamente removido, os especialistas amplificaram repetidamente a faixa oculta restante nos últimos 10 segundos da gravação. O que soou no silêncio estéril do laboratório fez os agentes prenderem a respiração. Pouco antes do momento em que a câmera tombou para o lado, um microfone altamente sensível captou um som completamente estranho à natureza selvagem. Era um zumbido monótono de baixa frequência de um potente motor elétrico industrial funcionando sob forte carga. Ele foi seguido por um ruído agudo e ritmado de um cabo de aço sendo puxado contra um rolo guia de metal. O barco a remo de Stacey não estava simplesmente à deriva e não ficou preso nas raízes das árvores por acaso. O arquivo de áudio restaurado tornou-se uma prova documental irrefutável. O barco foi deliberadamente puxado para um canal de serviço oculto com a ajuda de um guincho elétrico instalado debaixo de água. A vítima nem teve tempo de perceber que havia entrado em uma armadilha mecânica preparada com antecedência, que se fechou atrás dela. Paralelamente ao trabalho do laboratório digital, a equipe técnica de criminologistas realizou uma análise detalhada da cena do crime no próprio pavilhão Casa dos Horrores. A inspeção inicial do que, na escuridão, parecia apenas um monte de sucata teatral velha e tubos enferrujados, à luz de potentes holofotes halógenos, revelou-se uma verdadeira obra-prima de engenharia de um louco. Uma análise cuidadosa da construção da vitrine de vidro revelou um nível técnico extremamente alto, quase acadêmico. A enorme estrutura metálica, à qual a garota paralisada ficou presa durante todos esses 5 anos, não era um suporte estático e morto. Sob uma camada de poeira centenária e teias de aranha artificiais, os criminologistas descobriram que ela estava equipada com servomotores silenciosos, ocultos e um complexo sistema de cilindros hidráulicos. Esses mecanismos ocultos permitiam alterar remotamente a posição do corpo da prisioneira, forçando-a a levantar ou abaixar os braços, imitando os movimentos da animatrônica clássica com precisão milimétrica. Dessa estrutura assustadora, através de orifícios perfurados sob tábuas de madeira podres, estendiam-se dezenas de fios de cobre finíssimos, cuidadosamente reunidos em feixes. Ao lado deles, havia tubos plásticos flexíveis de bombas de infusão médicas, com dosadores eletrônicos automáticos. Era por esses tubos, escondidos de olhares curiosos, que fluía ininterruptamente o coquetel químico de tranquilizantes e relaxantes musculares que bloqueava a atividade muscular de Stacey. O sistema foi projetado para fornecer microdoses de veneno 24 horas por dia, sem matar a vítima, mas também sem lhe dar nenhuma chance de se mover sozinha. Ficou absolutamente claro para a investigação
que não se tratava de um maníaco solitário e primitivo. Era um cenário teatral altamente tecnológico e profissionalmente equipado, controlado de forma rígida e ininterrupta a partir do exterior. Todos os cabos de energia, mangueiras hidráulicas e tubos médicos estavam cuidadosamente reunidos em um único feixe grosso, isolado com fita industrial. Criminologistas em trajes de proteção brancos começaram a abrir metodicamente o piso podre do pavilhão, com pesados pés de cabra, seguindo esse rastro de engenharia. O feixe se dirigia para o compartimento técnico do edifício e, em seguida, descia profundamente sob a terra, escondido em um poço de comunicação cimentado. Esse poço estava completamente ausente das plantas arquitetônicas oficiais e dos desenhos cadastrais do parque de diversões, retirados do arquivo municipal. Um mecanismo de tal nível de complexidade era impossível de ser montado com peças aleatórias compradas em uma loja de ferragens. E era absolutamente impossível controlá-lo sem um profundo conhecimento profissional das especificidades do funcionamento desse complexo de diversões. A investigação precisava urgentemente de alguém que conhecesse cada engrenagem, cada circuito elétrico e cada túnel de serviço oculto nesse reino destruído de antigas atrações. Um dos técnicos, descendo a escavação e iluminando o poço profundo com uma lanterna, notou uma marcação de fábrica apagada na malha plástica do cabo de alimentação principal. Ele cuidadosamente a limpou com uma solução especial e ditou o número de inventário no rádio. Essa sequência de números levou os analistas em poucos minutos aos antigos arquivos fiscais da empresa contratada, que projetou e construiu os animatrônicos para o parque 2 décadas atrás. E quando o banco de dados exibiu o perfil do engenheiro roboticista-chefe daquele projeto, uma advertência do Serviço de Segurança Interna sobre demissão compulsória com um diagnóstico psiquiátrico extremamente assustador apareceu na tela do monitor. No dia 1º de novembro de 2021, às 14h30, a equipe de investigação obteve acesso total aos arquivos digitalizados da empresa extinta Florida Amusement Corp. Essa corporação era proprietária do parque Cypress Springs Joyland, até sua destruição total por uma série de furacões em 2004. A tarefa dos criminologistas e analistas era extremamente clara: encontrar todos os engenheiros mecânicos, robóticos e especialistas em hidráulica que já tivessem participado do projeto, montagem e manutenção de complexas figuras animatrônicas no pavilhão Casa do Terror. Um algoritmo especial, após analisar centenas de formulários fiscais, contratos e folhas de pagamento, gerou uma lista inicial com exatamente 12 nomes. Os detetives começaram uma verificação metódica e minuciosa de cada ex-funcionário, eliminando aqueles que há muito haviam deixado o Estado, falecido ou que objetivamente não tinham qualificação técnica suficiente para criar o complexo sistema subterrâneo de suporte de vida que foi descoberto sob a vitrine. Às 18h, a lista se reduziu a uma única pessoa. A biografia desse homem não apenas chamou a atenção dos perfiladores do FB, ela coincidia perfeitamente, nos mínimos detalhes, com o perfil psicológico de um sádico manipulador sofisticado e altamente inteligente. Arthur Pendleton. Idade no momento da investigação: 58 anos. No início dos anos 2000, ele ocupava o cargo de engenheiro-chefe de robótica e designer-chefe de figuras mecânicas do infortunado parque. Sua carreira na grande indústria do entretenimento foi interrompida abruptamente e acompanhada por um escândalo corporativo interno. Em agosto de 2003, um ano antes do desastre natural que fechou o parque para sempre,
Pendleton foi demitido por ordem do diretor-geral, com a dura formulação: por comportamento inaceitável e desviante no local de trabalho, criando uma ameaça para o pessoal. Os detetives solicitaram e levantaram relatórios de ex-colegas de Arthur, datados do verão de 2003. Esses documentos burocráticos descreviam um quadro assustador de loucura crescente e metódica. O ex-chefe do Serviço de Segurança Interna do parque testemunhou em seu relatório que várias vezes encontrou o engenheiro no pavilhão tarde da noite, muito tempo depois do fim do turno de trabalho. Pendleton ficava sentado no escuro e conversava por horas com manequins mecânicos, tratando-os como seres vivos e pensantes. Ele dava aos bonecos nomes que não estavam previstos no roteiro da atração e afirmava com toda a seriedade que eles sentiam uma dor aguda quando seus servomotores superaquecem durante o funcionamento. Outro técnico sênior indicou em sua reclamação por escrito que o engenheiro-chefe passou a reagir de forma extremamente agressiva a qualquer tentativa de outros especialistas de realizar a manutenção programada dos animatrônicos. Pendleton bloqueava fisicamente o acesso às figuras, gritando que as mãos grosseiras de estranhos profanavam e quebravam suas criações perfeitas. Além disso, a auditoria financeira da empresa revelou outro detalhe estranho. O engenheiro gastava sistematicamente uma parte significativa de seu salário na compra de rendas antigas, caras, seda natural e maquiagem teatral profissional. Ignorando completamente os esboços aprovados pelos figurinistas corporativos, ele costurava novas roupas para os mecanismos, tentando dar-lhes uma semelhança assustadora com pessoas reais. O psicólogo da empresa, que teve uma longa conversa com Pendleton antes de ele ser demitido, deixou um relatório médico super confidencial no arquivo pessoal dele. O especialista diagnosticou preliminarmente no engenheiro uma forma grave de objetofilia, um distúrbio mental raro e profundo, no qual a pessoa sente uma forte atração sexual, romântica e emocional incontrolável exclusivamente por objetos inanimados. O psicólogo observou em seu parecer que o sujeito havia perdido quase completamente a conexão com a realidade, apagando em sua mente doente a fronteira entre o mecanismo inanimado e um ser humano vivo. Uma análise detalhada dos bancos de dados imobiliários e das declarações fiscais dos últimos 15 anos mostrou que, após sua demissão e o subsequente fechamento do parque destruído, Arthur Pendleton não deixou essa região úmida e isolada. Em 2005, ele assumiu os direitos legais de herança após a morte de sua mãe, recebendo em propriedade exclusiva um terreno isolado com um grande hangar metálico. Os geodestas verificaram imediatamente as coordenadas exatas dessa propriedade. O terreno ficava exatamente a 5 quilômetros ao norte das ruínas enferrujadas do Cypress Springs Joyland, adjacente às fronteiras intransponíveis da Reserva Natural de Whakahati. De acordo com os registros oficiais, durante todos esses anos, o ex-engenheiro-chefe de robótica levava uma vida totalmente reclusa. Ele não tinha perfis nas redes sociais, não utilizava créditos bancários e reduziu ao mínimo qualquer contato com o mundo exterior. Em suas declarações fiscais anuais, Pendleton indicava uma renda modesta, mas estável, oficialmente registrado como restaurador e reparador autônomo de mecanismos de relógios antigos em casa. Essa lenda legal era o disfarce perfeito. Permitia que ele comprasse pela internet engrenagens complexas, microchips, fios finos de cobre e solventes químicos, sem levantar suspeitas das autoridades. Às 19h45, os analistas imprimiram imagens de satélite recentes do hangar de Pendleton e as espalharam sobre a mesa diante dos detetives. Nas fotos de alta resolução, era possível ver claramente uma área fechada, cercada por uma cerca alta, e um prédio antigo e maciço sem janelas.
Mas o que chamou a atenção dos investigadores não foi o hangar em si, e sim uma trilha quase imperceptível, mantida artificialmente em meio a manguezais. Ela se estendia do quintal dos fundos do terreno, em uma linha perfeitamente reta para o sul, desaparecendo no pântano, exatamente na direção do mesmo canal de serviço, escondido para onde, 5 anos atrás, o guincho arrastou o barco de Stacy Williams. Percebendo que o criador desse pesadelo estava a uma curta distância, o comandante do grupo tático acenou silenciosamente para seus soldados, dando a ordem para avançarem diretamente para o portão de metal, trancado do relojoeiro. 2º de novembro de 2021. Às 6h15 da manhã, o silêncio pré-amanhecer da floresta pantanosa foi quebrado pelo ruído pesado de motores potentes. O Grupo de Força Especial, SVAT, agindo sob uma ordem de emergência, bloqueou o perímetro de uma área isolada na fronteira da reserva natural de Fakahati. A operação foi realizada em meio a uma densa neblina matinal. A temperatura do ar era de cerca de 20 graus Celsius, mas a umidade de 100% tornava cada respiração pesada e pegajosa. Oficiais armados ocuparam silenciosamente posições táticas ao redor de um enorme hangar metálico, cuja fachada há muito estava escurecida pela umidade. Ao comando do comandante do grupo, um pesado ariete derrubou as portas de aço com um estrondo ensurdecedor. As forças especiais invadiram o interior, vasculhando metodicamente o ambiente escuro com os feixes de luz das lanternas acopladas aos fuzis. À primeira vista, o enorme edifício realmente parecia uma oficina comum, embora bastante caótica. Ao longo das paredes, empilhavam-se longas mesas de trabalho, cheias de ferramentas, peças de mecanismos de relógios, latas de tinta e uma quantidade assustadora de fragmentos de manequins de plástico e madeira. O ar estava impregnado com um cheiro forte de óleo de máquina e madeira velha. Mas o principal suspeito, Arthur Pendleton, de 58 anos, não estava no primeiro andar. O hangar estava completamente vazio. Os peritos criminais imediatamente iniciaram a inspeção técnica preliminar. A atenção de um dos policiais foi atraída por um cabo de alimentação anormalmente grosso, com revestimento de borracha preta. Ele saía de um enorme quadro elétrico industrial, mas, em vez de alimentar as máquinas na superfície, ia diretamente para o subsolo, sob uma pesada fresadora. A direção era clara. A linha se estendia para o sul, diretamente em direção a um parque de diversões abandonado e a pântanos. Utilizando um guincho móvel, os policiais moveram a máquina de várias toneladas. Sob ela, foi encontrada uma escotilha de aço escondida, embutida no piso de concreto. Cortando as dobradiças com alicates hidráulicos, a força especial abriu a passagem. Descendo degraus íngremes a uma profundidade de cerca de 5 metros, os policiais se viram em um local que mudou para sempre sua percepção sobre a magnitude da loucura humana. Sob o velho hangar, escondia-se um verdadeiro bunker subterrâneo de alta tecnologia, equipado com um sistema de ventilação autônomo. O local desempenhava várias funções ao mesmo tempo. Era um sinistro camarim e um centro de controle profissional. Ao longo das paredes perfeitamente limpas, havia prateleiras de metal. Nelas, em ordem rigorosa e meticulosa, estavam guardadas dezenas de espartilhos rígidos de diferentes tamanhos, de 50 a 40 centímetros de volume. Ao lado, em suportes especiais, repousavam perucas de cabelo natural. Em uma mesa médica separada, havia fileiras de caixas com a maquiagem teatral, à prova de umidade mais cara, e caixas pesadas com ampolas de vidro. A marcação indicava que dentro delas havia poderosos relaxantes musculares, normalmente usados na veterinária para imobilizar completamente grandes animais selvagens antes de intervenções cirúrgicas. No centro do bunker havia um painel de controle maciço
com vários monitores que transmitiam imagens de câmeras ocultas de visão noturna instaladas no pavilhão Casa dos Horrores. Bem na mesa de trabalho, ao lado do teclado, havia uma revista grossa com uma capa de couro velha. O detetive, usando luvas de látex, folheou cuidadosamente as páginas. Eram roteiros. Neles, Pendleton, com sua caligrafia pequena e cuidadosa, descrevia meticulosamente as cenas para sua vítima silenciosa. Uma das linhas dizia: Cena 14. Chá. Dosagem: 15 miligramas. Postura: tristeza resignada. Iluminação: fraca. A análise dessas anotações permitiu aos investigadores chegar a uma conclusão terrível. O maníaco não se limitava a expor Stacy na vitrine durante o dia como uma decoração imóvel. À noite, sob a luz de antigos holofotes teatrais, ele encenava peças teatrais com ela. Ele controlava remotamente o corpo paralisado dela com um sistema de cabos finos ocultos e guinchos hidráulicos, como uma marionete em sua peça doentia. Na parte mais distante do bunker, foi encontrada uma porta de aço hermética que levava a um túnel de drenagem inundado. O nível da água turva chegava a 30 centímetros. Esse corredor subterrâneo escuro ligava diretamente o covil de Pendleton ao porão do pavilhão, Casa dos Horrores. Os soldados das forças especiais, avançando lentamente na água gelada, iluminavam o teto de concreto com lanternas. Arthur Pendleton foi encontrado no final do túnel, em um beco sem saída. A captura ocorreu sem um único tiro. O homem nem mesmo tentou resistir ou fugir. Ele estava sentado em um canto distante, em cima de uma caixa de madeira. Quando os pontos vermelhos dos miras laser pararam em seu peito, ele não levantou as mãos. Pendleton, com total tranquilidade, limpava cuidadosamente com um pano macio a mão de porcelana branca arrancada do velho animatrônico. Quando as algemas se fecharam em seus pulsos, ele lentamente ergueu seu olhar vazio e frio para o comandante do grupo de assalto e silenciosamente proferiu a frase que se tornou um prologue sinistro para sua confissão de muitas horas. 2º de novembro de 2021, 12 horas e 30 minutos do dia. O interrogatório de Arthur Pendleton ocorreu na sala número 4 do escritório central da polícia do condado de Collier. Essa sala, com paredes cinzentas cobertas por painéis de isolamento acústico, iluminação fluorescente brilhante e uma mesa de aço firmemente aparafusada ao piso de concreto, tornou-se o palco de uma das conversas mais assustadoras da história da criminologia do estado da Flórida. A gravação de vídeo e áudio dessa conversa de várias horas entrará posteriormente nos manuais de treinamento confidenciais da Academia do FB, como um exemplo clássico e referência da calma absoluta e arrepiante de um psicopata altamente inteligente com uma forma grave de objetofilia. Pendleton, vestido com o uniforme laranja padrão dos detidos, sentava-se absolutamente imóvel, com os longos braços pálidos, cuidadosamente cruzados sobre a mesa. Ele renunciou oficialmente, sob gravação contínua em vídeo, ao direito de ter um advogado público ou privado, e também rejeitou a oferta de exercer o direito de permanecer em silêncio. De acordo com os depoimentos escritos do detetive sênior que conduziu o interrogatório, o suspeito, sinceramente, no nível mais fundamental de sua consciência deformada, não entendia por que as pessoas com distintivos policiais chamavam seu trabalho árduo e meticuloso de sequestro e tortura sofisticada. Para ele, esse processo era semelhante a uma entrevista profissional especializada, na qual um mestre reconhecido explica com indulgência aos leigos não iniciados as sutilezas da criação de sua maior obra-prima. De acordo com a transcrição de várias páginas, quando o investigador perguntou diretamente sobre os motivos da longa detenção de Stacy Williams, Pendleton suspirou profundamente, como um professor cansado, e olhou diretamente para a lente da câmera de vigilância oculta. Durante toda a conversa, sua voz soou uniforme, baixa e absolutamente monótona, sem o menor tom de entonação ou emoção. Um monitor cardíaco, se estivesse conectado a ele, provavelmente mostraria uma linha reta perfeita, de tranquilidade. A partir da gravação de áudio,
Fica claro que ele começou a descrever a natureza humana com uma repulsa física profunda e indisfarçável. As pessoas, por sua essência biológica, são mecanismos extremamente sujos e caóticos, detetives. Consta no protocolo oficial. Elas estão constantemente se movimentando sem sentido, suando, mentindo continuamente e destruindo tudo o que é belo com suas emoções incontroláveis e animais. Quando a vi pela primeira vez no barco através da lente da minha câmera escondida, ela era, sem dúvida, bonita. Mas essa beleza era imperfeita, corrompida pela vida. Havia nela movimentos excessivos, bruscos e imprevisíveis demais. Ela perturbava a harmonia. Em seguida, o suspeito descreveu em detalhes minuciosos e assustadores a mecânica da captura. Em 14 de outubro de 2016, ele estava em seu centro de controle subterrâneo, acompanhando as imagens nos monitores. Seu sistema pessoal de vigilância por vídeo, montado com dezenas de câmeras de vídeo antigas de parques, controlava cada metro dos canais pantanosos ao redor da área destruída. Ao notar o barco amarelo de Stacy, ele esperou pacientemente até que a garota entrasse no canal mais estreito, escondido por copas de árvores densas. Nesse momento calculado, Pendleton ativou remotamente um poderoso guincho subaquático. Um cabo de aço, previamente esticado sob a superfície da água turva, prendeu silenciosamente o fundo de alumínio do barco e o arrastou diretamente para a boca escura da eclusa de serviço do pavilhão. A garota nem teve tempo de gritar, quando uma pesada grade metálica se fechou atrás dela, com um acionamento hidráulico, cortando para sempre o caminho para a luz do sol. Mas o mais assustador estava escondido em sua filosofia de vida. Na gravação do arquivo, ouve-se claramente o detetive, levantando a voz, perguntar se Pendleton percebia a dor física e moral insuportável que causou à jovem mulher ao longo de 5 anos. Em resposta, o suspeito apenas sorriu com condescendência. Eu apenas tirei todo esse caos desnecessário, diz a transcrição literal de sua resposta. Eu levei sua forma física à perfeição absoluta, purificando-a das vaidades mundanas. Eu a libertei para sempre do fardo doloroso de tomar decisões diárias. Tornei sua arte eterna. Vocês nem imaginam, mesmo em suas fantasias mais ousadas, como era tecnicamente difícil manter sua pele pálida e suas articulações frágeis em um estado tão impecável em nosso clima agressivo, onde a umidade chega regularmente a 90% e a temperatura do ar ultrapassa os 30 graus Celsius. Foi um ato complexo de criação pura e altruísta. Eu a amava como nenhum de vocês, meros mortais, é fisicamente capaz de amar. Ele descreveu com incrível detalhe o processo de fixação química. Pendleton, com o orgulho de um palestrante, contou como passou meses calculando a proporção farmacológica ideal dos medicamentos, refinando a dose de relaxantes até 15 miligramas, a fim de desligar completamente a musculatura esquelética de Stacy, mas garantindo a manutenção do ritmo cardíaco estável e do funcionamento autônomo do sistema respiratório. Ao final da 3ª hora de interrogatório ininterrupto, quando os investigadores, exaustos pela tensão psicológica, já pensavam ter obtido o quadro mais completo possível do crime, o detetive fez uma pergunta rotineira e protocolar. Ele perguntou como exatamente Pendleton conseguiu tão rapidamente e sem erros encontrar uma fórmula química tão complexa e mortalmente perigosa sem ter formação superior na área médica. A resposta do mestre de bonecos detido fez com que os policiais experientes sentissem um frio glacial paralisar seus próprios movimentos. A gravação digital registra como Pendleton inclina levemente a cabeça para o lado e, com uma tristeza profissional em sua voz, constata um fato óbvio para ele. Stacy Williams estava longe de ser sua primeira tentativa de criar a figura perfeita. Ele chamou as turistas perdidas anteriores, que nunca foram encontradas, de material descartável e protótipos preliminares. Segundo ele, os organismos das garotas anteriores eram muito fracos e imperfeitos.
Seus corações não suportavam a potente dosagem experimental de tranquilizantes veterinários, e elas morriam na mesa de montagem nas primeiras semanas após serem capturadas. Stacy simplesmente era geneticamente mais resistente do que as outras. Na pequena sala de interrogatórios, reinava um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo zumbido do sistema de ventilação. O detetive sênior, com dificuldade para conter o tremor nas mãos, inclinou-se lentamente sobre a mesa de aço e fez a única pergunta que agora era de suma importância. Ele perguntou a Arthur Pendleton onde estavam exatamente aqueles protótipos preliminares mal sucedidos. O mestre das bonecas levantou calmamente seu olhar vazio e fixo para o policial, sorriu levemente e apontou com seu dedo longo e pálido verticalmente para baixo, através do piso de concreto da delegacia. O julgamento de Arthur Pendleton, que entrou para os arquivos da jurisprudência do estado da Flórida como uma das audiências mais rápidas e inequívocas em um caso dessa gravidade, começou oficialmente em 15 de fevereiro de 2022, no prédio do Tribunal Distrital do Condado de Collier. A acusação construiu uma estratégia absolutamente impenetrável e monolítica, baseada em uma quantidade sem precedentes de provas materiais irrefutáveis, apreendidas no bunker subterrâneo e nos túneis de drenagem. Em grandes monitores de plasma na sala do tribunal, eram transmitidas continuamente gravações digitalizadas de câmeras ocultas de visão noturna. Essas imagens silenciosas registravam em detalhes como o réu controlava o corpo paralisado de Stacy Williams por meio de um complexo sistema de guinchos hidráulicos e finos cabos metálicos. Os jurados receberam os mesmos diários grossos com capas de couro antigas, nos quais Pendleton descrevia com uma caligrafia meticulosa e caligráfica não apenas as cenas teatrais, mas também os gráficos precisos das injeções químicas. Um especialista em toxicologia, chamado ao banco das testemunhas para prestar depoimento sob juramento, confirmou que as fórmulas dos miorrelaxantes foram calculadas com uma precisão cirúrgica assustadora, até décimos de miligrama. O menor erro na dosagem levaria inevitavelmente à parada cardíaca instantânea ou à paralisia total do centro respiratório da vítima, o que provava inequivocamente o altíssimo nível de controle consciente por parte do mestre das marionetes. Os advogados de defesa contratados pelo Estado, cientes da total desesperança da situação, tentaram jogar a única combinação jurídica possível. Eles apresentaram um pedido oficial para que o réu fosse declarado insano, alegando seu antigo diagnóstico psiquiátrico e objetofilia progressiva. No entanto, essa tentativa foi duramente e argumentativamente rejeitada pela Comissão Psiquiátrica Forense. O principal perfilador, em sua conclusão final, enfatizou: as ações de Pendleton eram muito metódicas, calculistas e tecnicamente complexas para uma pessoa em estado de psicose incontrolável. Ele estava plenamente consciente da criminalidade de seus atos, tendo projetado um sistema multinível de camuflagem, energia autônoma e ventilação para seu subterrâneo. Em 20 de fevereiro, o júri, composto por 12 moradores locais, precisou de menos de 40 minutos de deliberação, à porta fechada na sala de conferências, para chegar a um veredicto unânime. Arthur Pendleton foi considerado culpado de todas as acusações, sem exceção, incluindo sequestro com agravantes, privação ilegal prolongada da liberdade e uso de tortura sofisticada. O juiz distrital leu a sentença final com uma voz seca e sem emoção. Prisão perpétua, em uma cela solitária, de uma prisão federal de regime rigoroso, sem direito à liberdade condicional. No momento da leitura da sentença, o rosto do réu permaneceu absolutamente impenetrável. Ele apenas inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo o rangido monótono de um mecanismo, audível apenas para ele. No entanto, para Stacy Williams, de 26 anos, o golpe surdo do martelo do juiz
não significava o fim automático de seu pesadelo pessoal e interminável. A libertação da vitrine de vidro foi apenas o primeiro e mais fácil passo no difícil caminho de volta ao mundo real. À sua frente, esperavam-na anos de luta exaustiva e dolorosa pelo controle do próprio corpo. A longa reabilitação médica da paciente ocorreu em um centro especializado fechado de neurologia e fisioterapia. Os médicos desenvolveram um protocolo rígido e multifacetado, voltado para o combate à atrofia muscular total. Stacy passou centenas de horas em exoesqueletos suspensos especiais, reaprendendo, como um bebê, a ensinar seu cérebro a enviar impulsos elétricos para os membros paralisados. Cada flexão forçada do joelho, cada movimento dos dedos dormentes, era feito à custa de uma dor física insuportável, pois os ligamentos e tendões, artificialmente bloqueados por 5 anos, praticamente perderam sua elasticidade natural. Paralelamente, fonoaudiólogos e foniatras trabalhavam diariamente com ela, ajudando a restaurar as funções das cordas vocais degradadas. Após 18 meses de trabalho contínuo e infernal, ela conseguiu dar seus primeiros passos independentes, sem o uso de andadores ortopédicos, e pronunciar as primeiras frases coerentes, embora muito baixas. Mas, embora os médicos tenham conseguido restaurar parcialmente a estrutura fisiológica, a psique da menina sofreu uma deformação profunda e irreversível. De acordo com os registros das observações dos psicólogos clínicos e os depoimentos escritos de seus parentes mais próximos, Stacy perdeu para sempre a capacidade de permanecer em estado de repouso absoluto. Mesmo sentada à mesa de jantar da família, ou tentando descansar no sofá, ela não fica parada nem por um segundo. Ela constantemente, em um ritmo fixo, quase metronômico, troca de pé, bate nervosamente com as pontas dos dedos em superfícies de madeira, esfrega as palmas das mãos com força ou acaricia incessantemente o próprio pescoço e rosto. Os psiquiatras classificam essa hipercinesia contínua como um reflexo pós-traumático grave. Seu cérebro traumatizado, no nível dos instintos básicos, exige confirmação física a cada segundo do fato de que ela ainda está viva, que tem o direito de se mover e que não é mais um manequim sem vontade, preso em aço, em uma encenação doentia alheia. Sua nova vida está rigidamente subordinada a fobias obsessivas. A principal delas diz respeito à eliminação total e intransigente de quaisquer superfícies refletoras nos locais onde ela se encontra. Todas as noites, ao se preparar para dormir na casa protegida de seus pais, ela entra em estado de pânico se houver pelo menos um pequeno pedaço de espelho no quarto. Ela exige que todas as janelas sejam bem fechadas com tecidos pesados e opacos e que os armários polidos sejam cobertos com mantas. Como ela sussurrou uma vez ao seu psicoterapeuta, em um reflexo fugaz, ela ainda parece que seu rosto vivo está congelado com aquela camada fria, morta e perfeita de maquiagem teatral branca. As autoridades do estado da Flórida, em um esforço para encerrar esse capítulo sombrio, tomaram a decisão inequívoca de apagar do mapa o território amaldiçoado. Em meados de abril de 2022, equipamentos pesados de construção foram levados para as fronteiras da reserva. Potentes escavadeiras e retroescavadeiras industriais metodicamente nivelaram com a terra úmida todos os carrosséis enferrujados e derrubaram as paredes estruturais do pavilhão Casa dos Horrores. Um profundo bunker subterrâneo foi inundado com centenas de metros cúbicos de concreto líquido, enterrando para sempre os mecanismos ocultos, as mesas médicas e os túneis de drenagem inundados. No local do parque, restou apenas uma área plana de argila misturada, que logo seria engolida pelo pântano.